Meus irmãos, eu tenho visto que muitas pessoas comentam dizendo que não acreditam que as pessoas que estão sendo enganadas, seja pelas manipulações genéticas ou pelas artimanhas da Grande Babilônia, né, os enganos religiosos, os enganos políticos, enfim. Essas pessoas não acreditam que aqueles que foram enganados sofrerão as consequências ou serão condenados. E isso é algo interessante, pois hoje as pessoas acreditam que o Criador irá agir de acordo com o pensamento que elas possuem, de acordo com aquilo que elas acham. As pessoas acreditam que os eventos dos acontecimentos finais irão ocorrer de acordo com suas vontades, né? E não de acordo com aquilo que está descrito nas Escrituras Sagradas, que foi trazido por profetas há muitos anos, ok? E é interessante, pois as Escrituras nos dizem como estes eventos acontecerão e as pessoas não possuem o interesse de entendê-los. Não possuem o interesse, inclusive, de entender o porquê tudo isso acontecerá, o porquê a grande tribulação está acontecendo, né? Nós estamos trazendo diversos estudos, né, em todas as nossas plataformas onde nós alertamos os irmãos, falando a respeito de diversos temas que incluem aí as profecias contidas nas Escrituras Sagradas, demonstrando que o momento está muito próximo, demonstrando por meio de notícias, por meio da própria escatologia bíblica, por meio da história, por meio da simbologia e até mesmo das artes ocultas, trazendo aquilo que era usado por eles em secreto para a luz, para que todos vejam as abominações que eles estão fazendo. E mesmo assim, aqueles que se dizem cristãos rejeitam aquilo que está sendo dito, sem nem sequer analisar o que nós estamos mostrando e o que outros canais estão mostrando em todo o planeta. As pessoas que se dizem cristãs sequer analisam aquilo que nós estamos alertando. E não compreendem o que a Escritura está dizendo porque não querem. Porque não querem. E o grande problema não é você não assistir, por exemplo, um conteúdo no YouTube, no Patreon, no Telegram, enfim, você não ter interesse de assistir um vídeo, um alerta. O problema é você rejeitar o Evangelho, é por isso que essas pessoas serão enganadas. Compreendem isso? Essas pessoas não querem saber nem o que dizem as Escrituras. Procuram aí viver a vida completamente despreocupadas. Não entendem o seu propósito na Terra e nem querem compreender. Negam a verdade dentro de suas próprias casas, negam o Messias dentro de suas próprias casas. Pois não praticam a verdade, não praticam a justiça, não possuem amor nos seus corações. E a Escritura nos fala que uma das características que marcam a sociedade nos momentos finais é uma sociedade iníqua e sem amor. Quem não possui amor no coração vai praticar justiça para quê? Vai ser honesto por quê? Vai ter valores por quê? A Escritura nos manda ir na contramão do mundo, mas as pessoas querem adaptar o Evangelho e o Messias no mundo. As pessoas acham que o Messias, ele vem, né, para nos livrar de qualquer tipo de constrangimento ou sofrimento nessa terra. Mas ele diz o contrário, ele fala, se eu que sou o mestre de vocês sofri, vocês que são como escravos não sofrerão? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas negam o verdadeiro evangelho e criam para elas próprias, né, aquilo que elas querem acreditar. Essa é a verdade. E a própria Escritura nos alerta a respeito disso, a respeito dessa sociedade iníqua, sem amor, sem justiça. Uma sociedade que nega o Messias com o coração, mas com os lábios diz que o adora. Uma sociedade que tem criado para si mestres e ensinamentos de acordo com suas próprias concupiscências, como está descrito nas Escrituras Sagradas, e que não quer conviver com aquilo que é nos apresentado pelas Escrituras, pois isso nos coloca à contramão do mundo. Essa é a verdade. Então, essas pessoas que estão sendo enganadas é porque querem. São pessoas que querem ser enganadas, são pessoas que não possuem aí o interesse de entender o que está acontecendo, não possuem o interesse de saber o que aconteceu
no passado, no início da nossa história nessa terra, nós não viemos para cá por acaso, nós temos que compreender o porquê estamos aqui. E a Escritura nos mostra o porquê. Então nós temos toda uma linha histórica, né, que começa com Adão, né, que vai ali na era pré-diluviana, e chega nesse momento e ela tem um final. É o que a Escritura nos apresenta. Mas as pessoas querem viver de versículos isolados, acreditando que o Criador ele tem o papel de fazer com que elas ganhem um carro, uma casa, um emprego e pronto. Né? Ele é um gênio da lâmpada. A humanidade escolheu o engano. Ok? Essa é a verdade. Não à toa, além de todas as profecias que nos falam a respeito dessa sociedade que será enganada, que já aceitou o engano, que aceitará de bom grado Satanás, aceitará os Benai Elohims e depois irá sofrer as consequências. A Escritura nos diz que os tempos finais se assemelham aos tempos de Noé, pois a sociedade iníqua, que aceitava qualquer tipo de sodomia, de manipulação genética, de doutrinas satânicas, será como é hoje. As pessoas não tinham nenhum primor por obedecer aquilo que o Criador estava falando. Noé os alertou e eles não queriam saber. Por isso eu digo, irmãos, as pessoas que serão enganadas querem ser enganadas. Ok? O Criador não é culpado disso. Essas pessoas são. Inclusive, a humanidade é culpada pelo que está acontecendo agora. Pela grande tribulação. É a humanidade que está escolhendo abrir portais para demônios, com a desculpa de que é algo científico. É a humanidade que está trazendo ensinamentos satânicos para a Terra, sendo que poderia ter tomado um outro caminho. Os homens poderiam ter obedecido ao Criador desde o princípio, mas não foi isso que ocorreu. Ok? Por isso, meus irmãos, eu venho trazer essa mensagem para vocês hoje, pois eu vejo que as pessoas ainda querem trazer a culpa para o Criador e tirar a culpa dos homens. Não. As pessoas não possuem um coração que agrada ao Pai e isso afasta de tal modo que elas não conseguem compreender as Escrituras, os alertas que estão sendo dados e seguirão o engano, pois é isso que elas gostam. A própria Bíblia nos fala. As pessoas negaram a verdade que poderiam nos salvar e é por isso que o Criador manda essa grande operação do engano. Por isso que ele permite que isso aconteça, pois a humanidade quer isso. Essa é a verdade. É interessante, pois na grande maioria dos estudos que nós trazemos no canal Matrix Mundial, os alertas, as notícias, as pessoas que mais xingam, que mais zombam e que mais deturpam aquilo que está sendo dito se dizem cristãs. Mas isso ocorre não porque estas pessoas são inteligentes demais, possuem conhecimento demais, pois uma pessoa não pode aí dar um julgamento a respeito daquilo que ela nem sequer compreendeu. Isso não é inteligência. A verdade é que essas pessoas são covardes. Elas possuem tanto medo do julgamento dos outros, né? Possuem tanto medo de ir contra a manada, que seguirão o mesmo caminho que a grande maioria das pessoas está seguindo. São covardes. E a Escritura nos fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Apenas autênticos reis e sacerdotes herdarão o reino dos céus, serão co-herdeiros do Messias. Essa é a promessa para nós no livro de Apocalipse. E você imagina ser co-herdeiro do Messias sendo um covarde, sendo um maldizente, sendo um zombador? Por isso que a verdade não é para todos. Por isso que o livro de Daniel, inclusive, nos diz que apenas os sábios compreenderiam. Nós estamos vivendo um momento decisivo onde o joio está sendo separado do trigo. Ser do Messias, seguir o Evangelho, é uma tarefa de todos os dias, de todos os locais, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa o momento em que você esteja.
Essa é a verdade. Nossos irmãos, na antiguidade, davam as suas vidas pelo Evangelho. Não negavam o Messias. Os romanos, por exemplo, chegavam na casa dos nazarenos, né? Dos seguidores do Messias, e diziam o seguinte, era basicamente isso, esses são os relatos históricos. Olha, ou você para de afirmar que aquele judeu morreu na cruz e ressuscitou, morreu no madeiro e ressuscitou, ou eu estou por você, estou por sua mulher, seus filhos, e depois os mato na sua frente e mato você por último. Esses são os relatos do que os nossos irmãos passavam na antiguidade, os relatos históricos. E mesmo assim as pessoas não negavam a fé. E hoje, a nossa geração é covarde, tanto para admitir o Evangelho como ele é, quanto para enfrentar o momento que nós estamos vivendo. Estes certamente não herdarão o reino dos céus. Não é para eles. Que o Criador abençoe a todos.